como que você pode viver de fato o seu propósito milionário. Como que você pode fazer, o que você tem que fazer e como fazer. Vocês estão me ouvindo bem? Escreve aqui pra mim se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Eu não perguntei isso ainda na aula, mas é sempre importante perguntar. Nesse dia, vai ser gratuito no YouTube. Então, simples, é só você digitar 29 no meu direct, que eu já vou enviar pra você, passo a passo pra você poder emitir o seu ingresso. Vai perguntar seu nome, e-mail, telefone, e o seu ingresso vai ser emitido. Guarda ele. Aí faz um carinho pra mim. Assim que você emitir o ingresso, posta nos seus stories, ou posta no seu Instagram e me marca pra eu saber que você postou. Combinado? Super combinado? E aula de amanhã, domingo, tem aula amanhã. Você não pode perder de jeito nenhum. Vamos lá. Dinâmica, então, jornada do herói, Marcelo. É a dinâmica jornada do herói. É uma dinâmica que tem 3 pilares básicos e um quarto pilar que algumas vezes acontece. Eu vou explicar pra você, você vai entender perfeitamente. Deixa eu só mexer aqui no ar-condicionado, senão eu vou deixar ele ali virado mais pra cima aqui, porque senão eu vou morrer de calor aqui. Vamos lá. Vem comigo aqui. Eu vou explicar agora pra você poder entender. Vocês estão me vendo bem, maravilha. Vem aqui, ó. Quais são os pilares? Ontem eu falei pra vocês a respeito de alguns pilares da roda de cura. Ah, Marcelo, roda de cura, eu cheguei hoje, cheguei de paraquedas, ainda não tô entendendo, não te conheço. Ótimo, tá tudo certo. Quero dizer pra você o seguinte, ontem, tá aqui no meu canal do YouTube, eu ministrei uma aula de uma imersão, de uma experiência incrível chamada roda de cura. Você vai lá, assiste e entenda, porque é fantástico. Essa dinâmica da roda de cura, ela é uma dinâmica que é pra acontecer e só é possível acontecer presencial. Essa dinâmica de hoje que eu vou te ensinar é uma dinâmica que é possível fazê-la online. Daria pra fazer aqui com vocês, dá pra você fazer ou no YouTube, ou numa live do Instagram, ou no Zoom, no Google Meeting, ou numa live do TikTok, onde você quiser, porque é possível você fazer online. E os pilares, ontem eu falei dos pilares da roda de cura, hoje eu vou falar dos pilares da jornada do herói. Quais são os pilares importantes? Existem os pilares que estruturam toda uma dinâmica, que estrutura um workshop, que estrutura um treinamento. O primeiro pilar nós chamamos de fundamentação. O que significa fundamentação? É explicar, é contextualizar o que as pessoas vão fazer. No mundo dos treinamentos, existem muitos treinadores que acabam não fundamentando corretamente o que vai ser feito. E qual é o problema disso? O problema disso é que as pessoas, quando saem do treinamento, cada uma sai entendendo algo específico e diferente, não igual. A fundamentação, ela permite você afunilar as ideias numa única coisa e que todos consigam entender bem enquadrada a informação, e quando eles saírem do treinamento, todo mundo entendeu a mesma coisa. Eu participei de muitos treinamentos já. Eu estou desde 2002 participando de treinamentos, formações no mundo do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, e eu vou dizer pra você que em vários treinamentos não tinha fundamentação. Imagina, a pessoa chega, um treinador, uma treinadora chega lá no evento e fala assim, agora nós vamos fazer uma dinâmica. É o seguinte, simplesmente tire os calçados que vocês vão caminhar sobre cacos de vidro. Faz todo sentido uma pessoa chegar, olhar e falar assim, cara, mas peraí, como assim? Vou andar no caco de vidro? Isso não faz sentido nenhum. A fundamentação, ela faz gerar sentido. Ela ajuda a fazer as pessoas entenderem exatamente o que estão fazendo. Isso é muito importante. Vou dar outro exemplo. Algumas vezes, eu, a Bianca e meu irmão, a Bianca, minha esposa, se você não sabe, eu, a Bianca e meu irmão, várias vezes que a gente saiu de alguns treinamentos, quando a gente estava no carro, voltando pra casa, a gente ia conversando, várias vezes aconteceu de cada um entender algo diferente do que aconteceu no treinamento. Completamente diferente. Falta do quê? Fundamentação. Essa dinâmica, ela vai ter fundamentação, ela tem um processo de fundamentação. Ela vai ter também, já dentro dela, um processo de identificação. Na aula de ontem, quem não assistiu, depois assista a aula de ontem, eu falo sobre o processo de identificação. Existem várias formas de se identificar. O processo de identificação o primeiro passo, é descobrir, a gente quer que as pessoas descubram quais são os seus bloqueios para poder acontecer o desbloqueio. Quando a pessoa ainda não sabe qual é o seu bloqueio, ela acaba passando batida e continua com aquele bloqueio na vida. Os 4 Ds da identificação. Se você assistiu a aula de ontem, eu não vou repetir aqui muito profundamente, porque leva um tempo de explicação, levei quase uns 20, 30 minutos explicando sobre o processo de identificação. Mas para sintetizar aqui e ficar rápido, fácil de você entender, 4 Ds. Primeiro D, descobrir. Segundo D, para destravar. O terceiro D, decolar. E o quarto D, desfrutar. São 4 Ds da transformação. O pilar de identificação vai ajudar as pessoas nesse processo dos 4 Ds. Nessa dinâmica, ela tem mais 2 pilares que podem acontecer, um ou outro. Quais são esses pilares? Pilar de transformação ou pilar renascimento. Eu vou explicar, ontem eu expliquei também sobre isso, eu vou reforçar aqui. Aliás, eu vou dizer uma coisa pra você. Se você estiver aqui todos os dias, gabaritando todas as nossas aulas até o dia 29 de fevereiro, eu vou dizer que você vai sair daqui extremamente preparado para aplicar várias experiências e imersões. Então você não pode perder nenhuma aula. Já vou adiantando. A aula de amanhã, que foi mais me pedido. Como é que é a fala do treinador? Como que um treinador se apresenta? Como que é a oratória? Como que é a comunicação de treinador? Que é diferente de palestrante. É diferente de quem faz uma reunião. É diferente de quem vai conversar um a um. Diferente de quem é terapeuta, de quem é coach. É diferente. Amanhã, a aula de amanhã, eu vou te ensinar e inclusive vou te ajudar no processo de desbloqueio, caso você tenha problema para falar em público, problema para falhar em público. Nossa, eu vou falhar em público. Então esteja na aula de amanhã. Problema de vergonha, exposição, esteja na aula de amanhã, que amanhã eu vou falar sobre desbloqueio também a respeito desse ponto. Vamos falar de comunicação e de desbloqueio. Transformação. A pessoa fez a dinâmica, a experiência da dinâmica, participou, ela vai sair dali, vai para a vida real e no dia a dia vai começar a ter inúmeros insights. E esses insights vão produzir mudança na vida delas. Ok? As pessoas aqui que tiveram renascimento é diferente. As pessoas que tiveram transformação nessa dinâmica, elas, na realidade, vão ter de forma gradativa. Agora, as pessoas que tiveram o renascimento, eles já tiveram a mudança ali na hora da dinâmica. O que isso significa? Uma pessoa que está fazendo a dinâmica e acaba ressignificando algum ponto da vida dela, imediatamente a mudança acontece como estalar de Deus. Imediatamente. Por isso que essa dinâmica ela pode causar a transformação ou pode causar o renascimento. Vamos lá. Importante aqui para você poder entender. Vem comigo aqui, ó. Essa dinâmica, ela primeiro, ela vai fazer um resgate. Vamos entender o que eu disse a respeito do resgate dos bastidores da vida. As pessoas, vocês que estão aqui, você que está aqui, eu vou fazer uma pergunta para você. Você já superou alguma dor na sua vida? Você já superou algum desafio na sua vida? Escreve aqui para mim, qualquer um.
Escreve aqui pra mim no chat, deixa eu ver. Quem já superou uma dor, quem já superou um desafio, escreve aqui no chat, hashtag Liga dos Treinadores, porque agora você tá fazendo parte da Liga dos Treinadores por estar aqui, gabaritando o mês de fevereiro até dia 29. Quem? Escreve aqui no chat, só pra eu poder entender. Ah, maravilha. O que isso significa? Significa que, de uma forma, quando nós conseguimos superar um desafio, superar uma dor, é uma conquista. É uma conquista. Outra pergunta agora. Quem aqui já realizou um sonho na vida? Um sonho. Pelo menos um. Escreve. Hashtag Liga dos Treinadores. Escreve aí no chat pra eu poder entender. Vai lá. Maravilha. Nosso delay tá gigantesco, vocês não têm ideia. Eu falo aqui, fico esperando vocês escreverem, dá quase um minuto de delay, mas tá tudo certo. Por isso que às vezes é complicado de eu ficar lendo, de eu ficar buscando as respostas de vocês no chat, porque tem um delay gigantesco. Ok. Tomem comigo aqui. Se você já superou uma dor, você já superou um desafio, você também pudesse, a partir de agora, realizar mais sonhos. E que tal se você pudesse entrar no desbloqueio e desbloquear aquelas coisas que vêm atrapalhando você de realizar mais, atrapalhando você de viver feliz, atrapalhando a sua família, o sofrimento e dor que muitas vezes nós causamos às pessoas no tempo dos bloqueios. Que tal se você pudesse desbloquear mais e a consequência do desbloqueio mais na sua vida é realizar mais sonhos e também ser mais feliz, executar mais as coisas da sua vida, conseguir entrar em ação, conseguir fazer tudo aquilo que você tanto almeja para alcançar os seus resultados. Que tal? Isso seria muito interessante. A dinâmica, a jornada do herói, permite com que nós possamos resgatar dentro das pessoas a esperança, o entendimento que se a pessoa já superou algo na vida, ela pode continuar superando. Se ela superou uma dor, superou um desafio, superou um monstro, superou a morte, qualquer coisa, ela pode continuar superando. É um resgate. Se a pessoa já conquistou um sonho na vida, realizou um objetivo importante na vida, ela pode continuar conquistando e realizando. Esse é o convite para a dinâmica jornada do herói. Fazer um resgate dos bastidores que tem na vida da pessoa. E presta atenção no que eu vou te dizer agora. Há inúmeras pessoas que esquecem dos seus bastidores, esquecem dos seus grandes feitos, e mais, não conseguem integrar no coração que ela é merecedora por aquele grande feito, que ela é merecedora por aquela realização, por aquela conquista. Muitos de nós, eu estou falando porque isso acontece com qualquer um de nós, muitos de nós temos esse problema. É um problema que não está com nível elevado de consciência. É importante ter mais clareza e entender que se eu já fiz, eu posso continuar fazendo. E se eu fiz e conquistei, isso é meu. Tomo posse porque eu mereço. Eu fiz, eu mereço. A minha família merece. Só que muitos de nós não fazemos isso. Esse é o grande problema. E a dinâmica vai resgatar a esperança nas pessoas, porque a esperança é o que há para muitas pessoas. Talvez para muitas pessoas é só o que resta, a esperança. E tem gente que nem a esperança tem mais. Tem gente que já está pensando em não viver mais. Eu já vou te adiantando, isso acontece muito, tem acontecido cada vez mais nesse mundo e no Brasil, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. É um país que tem muito do burnout, do estresse. E as pessoas estão se quebrando emocionalmente. A cada dia que passa mais, tem gente que não quer viver. Esse é um grande problema. Os nossos treinamentos são uma forma de ajudar as pessoas. E essa dinâmica é um lindo resgate. Então vem comigo para você poder entender aqui. Olha, vamos lá. A jornada do herói. O que é a jornada do herói? A jornada do herói, ela foi escrita por Joseph Campbell. E ele escreveu com 17 etapas. Com 17. O objetivo. O nome do. Aí, você caneta, anota aí. O Herói de Mil Faces. E o objetivo dele é uma forma de escrever histórias. Uma forma de você contar histórias. Você sabe quantas e quantas pessoas não contam histórias lindas com a jornada do herói. Os filmes de Hollywood contam histórias incríveis com a estrutura da jornada do herói. Você, Hollywood fez o quê? Pegou as 17 etapas e contraiu para 12 etapas. Eu vou deixar aqui uma tarefa pós-aula para você. Quando terminar a aula, você vai no Google, você vai escrever lá Jornada do Herói, ou em inglês Hero's Journey, e quando vier o resultado, clica em imagens. Lá em imagens você vai ver vários desenhos, que inclusive o desenho ele forma dessa maneira aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão ver que o desenho se forma assim, um círculo com 3 etapas. Aqui é a etapa número 1, aqui é a etapa, o ato número 2 e o ato número 3. A jornada do herói, quando roteiriza um filme, é dividida em 3 atos, que nós chamamos. Eu quero que você guarde essa informação aqui. Existe uma parte da jornada do herói, que é aproximadamente por aqui, ó. Mais ou menos no meio do roteiro, no meio da história, acontece algo, eu até estou colocando em vermelho aqui, que você vai entender daqui a pouco, que eu vou aprofundar. Posso aprofundar, minha gente? Posso continuar? Posso expandir na sua vida? Eu quero que você aprenda a aplicar essa dinâmica para você poder expandir na vida de outras pessoas. Eu preciso de você pra gente conseguir, todos nós aqui juntos, ajudar as pessoas, transformar vidas e tirar o mundo da escuridão. Olha, conto com você. Você vai entender o que acontece aqui, ó, mais ou menos nesse ponto, mais ou menos no meio da história. Certo? Aqui, para você poder entender, aqui é aproximadamente 15% da história, esse pedaço número 1. Aqui embaixo é aproximadamente 70% da história. E aqui, na parte 3, são os outros 15%. Muito bem. O que vai ser? Virou uma dinâmica, esse processo, essa estrutura? Sim, esse processo, estrutura, virou uma dinâmica. E para realizar a dinâmica, imagina que, quando Hollywood, quando os roteiristas escrevem as histórias para os filmes, eles têm uma questão. Qual que é a questão? Eram muitas etapas com 17. Eles tiveram que contrair para 12. E tem alguns filmes que trabalham ainda mais reduzido que isso. Imagina fazer uma dinâmica com 12 etapas ou 17 etapas. É muita coisa. Levaria muito tempo para fazer essa dinâmica. Então, para fazer uma dinâmica realmente vivencial e inspirar as pessoas, a gente contraiu em 6 etapas. Vocês vão ver, eu vou liberar para vocês um material, que é um e-book que eu escrevi, o e-book da Jornada do Herói, que lá nesse e-book eu coloquei 7 etapas. Eu vou explicar que quando nós contraímos de 12 para 6,
várias etapas que tem ali, a gente junta. E faz uma etapa ter duas e às vezes três etapas numa única etapa. E vocês vão entender que no PDF tem 7 etapas, mas a dinâmica tem 6 etapas e você vai entender qual que é uma dessas etapas, que é aquela vermelha ali, ó. Peraí, aqui, ó. Aquela vermelha, essa vermelha aqui, tá vendo? Essa parte vermelha é uma etapa que está, você vai ver que está lá no e-book, mas ela junta com uma outra etapa e você vai entender o que eu estou dizendo. Então vamos lá. Vamos entender agora quais são essas etapas, essas 6 etapas da jornada do herói. Eu vou colocar ali no flipchart. E eu quero já adiantar algo muito especial. Eu falei já em um instante aqui da aula que amanhã eu vou falar sobre oratória, comunicação e apresentação de treinadores. Você não vai perder essa aula de jeito nenhum. Na segunda-feira eu já preparei uma aula de como estruturar, roteirizar um treinamento. Essa aula da jornada do herói será importantíssima para depois você fazer uma conexão na segunda-feira como roteirizar um treinamento. Você quer aprender a roteirizar e estruturar um treinamento? Não fazer como muitos treinadores fazem por aí. Muita gente que não organiza, não sabe como montar um evento, um treinamento, faz um treinamento coxa de retalhos, faz um treinamento do tipo Frankenstein. É um grande problema isso. Por quê? Um treinamento do tipo Frankenstein, que a pessoa gostou, por exemplo, ela foi num treinamento, num seminário, numa formação, gostou de uma dinâmica, pega aquela dinâmica. Aí foi em outro, gostou de outra dinâmica, pega outra dinâmica. Aí vai juntando dinâmicas aleatórias e monta um treinamento. Qual que é o problema disso? O problema disso é que as pessoas vão sair desse treinamento piores do que elas entraram. E o nosso objetivo não é esse, precisa ter estrutura. Quando eu coloco aqui pra você, eu falo desses pilares aqui, na segunda-feira eu vou te ensinar a estruturar um treinamento, roteirizar com esses pilares e mais, juntando com a ideia dos 3 atos, que são esses 3 com a jornada do herói, ou juntar os arquétipos do treinador. Na segunda-feira, como amanhã eu vou falar sobre arquétipos do treinador, comunicação oratória e a comunicação oratória e apresentação do treinador, eu vou falar na aula de amanhã, domingo. Na segunda-feira a gente vai juntar tudo isso e você vai aprender como roteirizar um treinamento que fica um treinamento parecendo um filme. Eu vou repetir pra você, na segunda-feira eu vou te ensinar a montar um treinamento, estruturar como se fosse um filme que magnetiza e deixa as pessoas empoderadas dentro do seu treinamento. Você vai entender disso. Segunda-feira você não pode perder. Não pode perder a aula de amanhã. Tudo isso é uma conexão. Você tem que estar aqui. Eu vou entregar tudo que eu sei. Até dia 29. Você tem que estar aqui dia 29. Já emitiu seu ingresso? Se você não emitiu, vai no meu direct, escreve 29 e faz o passo a passo que é pedido. Coloca seu nome, seu telefone, seu e-mail e emita o seu ingresso. Vamos lá. Quais são as etapas da jornada do herói? 6 etapas. Uma primeira etapa é a etapa que nós denominamos como o chamado. O chamado. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Existem algumas etapas que elas estão encaixadas em um lugar bem específico. Elas não podem sair desse lugar. As outras, elas se misturam. Então presta atenção aqui, ó. O chamado, obrigatoriamente, essa etapa, ela, em todos os filmes, acontece aqui, nessa parte 1. A última etapa, que nós chamamos de o pódium, vou escrever aqui, o pódium, ela acontece no terceiro ato. Então o chamado é a etapa número 1 e o pódium é a etapa número 6. O chamado, que é a etapa número 1, acontece no ato 1. O pódium, que é a etapa 6, acontece no ato 3. Ou seja, as outras 4 etapas acontecem no ato 2. E às vezes ela não acontece em uma cronologia específica. Muitos roteiristas às vezes invertem, fazem as coisas ficarem diferentes. Então presta atenção aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar no filme Matrix. Você já deve ter assistido Matrix. Matrix, ele primeiro apresenta os guardiões e depois vem por exemplo, que é o portal. Primeiro aparecem os guardiões e depois o portal. Em outros filmes, o portal aparece primeiro e depois os guardiões. Então essa ordem, ela não tem exatamente uma ordem. Mas, o que vai ser importante? Dentro da dinâmica, o chamado tem que ser a primeira etapa e o pódio tem que ser a última etapa. As outras 4, você pode colocar a ordem que você quiser. Não tem problema. Por exemplo, vamos... Peraí. Vocês não estão me ouvindo bem, é isso? Voltou? Como é que tá? Me fala se vocês estão me ouvindo bem agora. Me fala aí se vocês estão me ouvindo bem. Por favor, minha gente. Voltou? O celular caiu, vocês não têm ideia. Eu tava ali no flipchart e caiu. Me fala se vocês estão me ouvindo bem. Tá? Ok, maravilha. Então vamos lá, voltando aqui, ó. Repetindo aqui. Você tá ouvindo? É, mas era bom você também ficar de olho. É? E a imagem, vocês estão me vendo sempre bem ou tá cortando? Então, vamos lá. Eu vou ficar com meu celular na mão aqui. E aí eu vou acompanhando também por aqui, tá bom? Peraí. Tá, ok. Vamos lá. O que é importante e obrigatório? O chamado ser a primeira etapa e o pódio ser a 6ª etapa. E nós temos outras 4 etapas. Quais são essas outras 4 etapas? Eu vou explicar aqui. Eu vou colocar e depois eu vou explicar cada uma delas passo a passo. Então vem comigo aqui, ó. Nós vamos ter também uma etapa denominada os guardiões. Nós vamos ter outra etapa chamada os inimigos. E nós vamos ter outra etapa chamada o portal. E nós vamos ter outra etapa chamada as armas. Essas 4 etapas, elas acontecem no ato 2. Isso é importante você entender, no ato 2. E aí vamos lá. Não tem uma certa sequência. O que eu gosto de fazer? Na dinâmica, eu gosto de, depois do chamado, eu gosto de fazer essa sequência aqui, ó. Coloco o portal como 3, depois eu coloco os inimigos como 4ª etapa, depois eu coloco os guardiões como o portal como 2, os inimigos como 3, os guardiões como 4 e as armas como 5. Eu gosto de colocar nessa ordem, mas não precisa ser exatamente essa ordem. Você vai ver no material que eu vou te entregar aqui que está exatamente nessa ordem. Aliás, deixa eu mostrar aqui o material. Olha só aqui, master, que eu vou entregar pra você. Você precisa ficar aqui na aula pra você poder entender como você vai baixar esse material. Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu apresentar aqui pra vocês. Deixa eu mudar aqui pra essa, olha só, o material.
dar uma olhada aqui. Ah, pessoal, eu sei por que deu problema. Caiu uma internet e entrou outra. Por isso que estava dando problema. Mas agora não está dando mais problema não, né? Aí vocês me avisam, por favor, tá? Escrevem aí no chat. Então vamos lá. Aqui é o e-book da Jornada do Herói. E esse e-book, você, aqui na aula ainda, eu vou te explicar exatamente como que você vai fazer para poder baixar esse e-book. Então tem toda aqui, a parte aqui inicial, e depois vem, só para você poder entender. Sobre a Jornada do Herói, aí eu falo sobre o Ayrton Senna aqui, que você vai entender que na dinâmica a gente fala sobre o Ayrton Senna. Aí vem a estrutura da Jornada do Herói, que vem as etapas. Então, por exemplo, o chamado é a etapa 1, como eu estou aqui apresentando para você. Depois, nós vamos ter o portal, que eu gosto de colocar o portal como etapa 2. Depois tem os inimigos, que eu gosto de colocar como etapa 3. Tem os guardiões, que eu gosto de colocar como etapa 4. E aqui, na etapa 5, a caverna, não tem a parte da dinâmica a caverna. Não tem, vocês vão entender por quê. Porque a gente parte da caverna fica na etapa dos inimigos, e parte da caverna fica na etapa do portal. Vocês vão entender já, segura aí. E aí temos a etapa, que são, olha só, as armas, e temos a etapa, que é o pódio. Então você vai assistindo essa aula aqui, em dado instante eu vou te explicar como você vai poder baixar esse material aqui. E que mais? Eu também vou liberar para você o PDF, olha só, o PDF de script dessa dinâmica. Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O script da dinâmica. Deixa eu mudar aqui. Aqui tem, olha só. O passo a passo, que eu vou explicar também como que você aplica essa dinâmica passo a passo. E você vai poder baixar esse script. Esse script, a dinâmica, ela tem os slides. Eu vou liberar para você também poder baixar os slides. São 2 slides que falam do Ayrton Senna. Um é uma entrevista do Ayrton Senna e o outro slide aqui é uma corrida do Ayrton Senna que eu já vou explicar. E depois tem as 6 etapas. Cada etapa, olha, a etapa do chamado. E o que é que você faz na etapa do chamado aqui, eu vou explicar para vocês. Tem a música que você vai colocar na dinâmica. Para essa etapa do chamado tem uma música específica. Depois, na etapa do portal, tem outra música específica. Tem um slide do portal. O que é o slide na dinâmica? Cada etapa tem um trecho de um filme que representa, explica, que fundamenta a etapa. Você tem a própria fundamentação que você vai falar. Deixa eu aumentar aqui a tela para ficar melhor para vocês poderem ver. Peraí, aqui assim. Agora vai ficar bem melhor. Então, por exemplo, na etapa do chamado, é um trecho do filme Gladiador. Aí você vai entender que eu já vou te explicar. Depois, na etapa 1, portal, é um trecho do filme Matrix. Aqui no próprio script tem a parte da fundamentação, onde você vai explicar para as pessoas o que é essa etapa. Elas vão assistir o trecho do filme para se conectarem e entenderem melhor. Lembra que isso aqui faz parte da fundamentação e a parte da identificação. Você vai entender. E nós vamos fazer perguntas para as pessoas, para elas poderem identificarem em que parte da vida aconteceu essa etapa. Você já vai entender. Depois, os inimigos. Aí tem o trecho do filme dos inimigos, certo? Que é esse filme aqui do Homens de Honra. Depois, a gente vai ter a música. E cada uma delas tem o slide, que tem um trecho do filme, que é um vídeo, e depois tem os guardiões. O trecho do filme, que é do Karate Kid, ó, Mr. Miyagi, Daniel San. Tem a música, que você coloca na hora da dinâmica. Depois tem as armas, trecho do filme, que é da Capitã Marvel. Tem a música. Depois tem a última etapa, que é o pódio, etapa 6. Tem o trecho do filme do Rei Leão. E a música que você vai colocar para finalizar a dinâmica. Também, no final dessa aula, eu vou explicar como você baixa esse material. Você vai baixar também todas essas músicas já todas separadas e organizadas. E também os slides e os scripts. Então você vai conseguir e mais um e-book. Então tem os scripts, tem isso aqui, tem os slides, tem as músicas e tem o e-book da Jornada do Herói, tudo pronto para você poder baixar na aula de hoje. Quem aqui tá empolgado por isso, escreve aqui no chat hashtag expande mais, que aí eu fico motivado para expandir mais para você, com muito carinho, com muito conteúdo organizado e detalhado, minha gente. Você não vai encontrar esse tipo de coisa por aí, não. Vamos lá, com todo carinho do mundo, tá certo? Mas é o que é. Não vai encontrar em nenhum lugar isso daí, não. Organizado assim. E ainda gratuito. Não, não vai. Então qual é o próximo passo, Marcelo? Então vem comigo aqui que eu vou explicar para você o próximo passo. Vamos entender agora, quero explicar para vocês como são, o que é cada etapa da Jornada do Herói. Cada etapa, agora vai ser importante. Então vem comigo que eu vou aqui explicar cada uma delas para você. Primeiro, a etapa O Chamado. O Chamado é uma etapa que é o seguinte, ó, vou colocar aqui. Primeiro que você já sabe que vai ter o slide, como você está vendo aqui. Vai ter o slide que você vai colocar com o vídeo. Inclusive, presta atenção, você deve estar pensando assim, tá, mas ele vai liberar o slide e tem o vídeo. O vídeo já está dentro do slide. Quando você for fazer o download desse slide, o vídeo já está lá dentro do slide. Simples assim. Então você vai baixar o arquivo de slide, já tem todos esses vídeos lá dentro. O chamado, o que significa o chamado? O chamado é a etapa onde o herói, ele tem que fazer algo, ele tem alguém convida fazer alguma coisa, ou em forma de uma situação, ou uma pessoa que chega e fala assim, olha, eu preciso de você, e você vai ter que ir. E o herói, ele não tem, normalmente, ele não tem escolha. O herói, ele só tem que ir, ele não tem escolha. Por isso que o chamado, muitas vezes ele renega, muitas vezes ele fala, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui, e nós denominamos como zona de conforto, mas aí ele vai e toma a decisão de sair daquele conforto que ele tinha, da vida comum que ele estava, para a jornada, para o que nós chamamos de aventura. Ele vai. Não é uma questão de decisão, é mais forçado. Quem aqui já, todos os filmes assim, acontece uma situação, o herói é chamado para poder ajudar a humanidade, ajudar alguém, ajudar numa situação. É simples assim, se chama O Chamado. Mas antes de começar as etapas, deixa eu explicar aqui para vocês algo importante. Nos slides, quando você abrir, vão ter 2 slides que falam sobre o Ayrton Senna. O primeiro slide é esse aqui, ó. É uma entrevista, eu não posso passar o vídeo aqui. Se eu passar, o YouTube cai, ok? Por isso que eu não posso passar o vídeo. Mas você já sabe que quando terminar essa aula, você vai baixar o material, você vai ter disponível aí, vai saber como baixar o material, você vai baixar esses slides. Os vídeos estão dentro dos slides. O primeiro vídeo é uma entrevista do Ayrton Senna, onde ele teve problema no câmbio, que ele não tinha certas marchas. Ele começou a ter contração muscular, estava extremamente cansado e ainda assim ele conseguiu superar esse desafio e venceu. Agora, por que o Ayrton Senna? Porque é um herói que não é de histórias de quadrinho. É um herói de carne e osso. O exemplo é inspirador. É uma pessoa, o Ayrton Senna foi um dia uma pessoa comum e se tornou um grande herói inspirador de uma nação. O Brasil teve muitos heróis. Na minha opinião, esse é o maior herói de todos os tempos. Não é à toa que eu tenho ali, ó.
Deixa eu mostrar pra vocês que pra mim isso é tão importante que eu tenho aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. O que eu tenho? Deixa eu tirar a minha foto aqui. O que eu tenho aqui, ó? Capacete réplica da Ayrton Senna, ok? Então, voltando aqui, vamos lá. Nós temos aqui um vídeo que ele fala do grande desafio que foi a corrida e mesmo assim ele não desistiu, ele persistiu e foi até o fim. É o que muito aconteceu conosco em várias etapas da nossa vida. Só que às vezes a gente não faz o resgate, a gente não se conecta, não olha pra lá e fala, caramba, eu consegui fazer isso, e não instiga o gigante que está dentro de nós. A gente não faz isso normalmente, não traz aquela vitória como algo que leva e inspira dentro de você como uma força. Esse é o grande problema, e essa dinâmica vai fazer isso, vai ativar o gigante interior das pessoas, vai fortalecer a pessoa para ela entender que ela pode continuar fazendo. Esse é o ponto. Depois, vai ter outro slide. E esse outro slide é uma corrida de Donington Park. Esse autódromo, essa corrida, o mundo inteiro dizia a mesma coisa e Ayrton Senna foi lá e provou que não era nada daquilo que eles faziam, ou seja, tudo que eles falavam. Ou seja, o Ayrton Senna, ele quebrou crenças mundiais. Eu vou repetir aqui pra você. Os jornalistas do mundo inteiro falavam a mesma coisa sobre esse autódromo, mas o Ayrton Senna foi lá e provou que não era bem assim. Ele quebrou crenças mundiais. Por quê? Porque nessa corrida aqui, o que os jornalistas falavam? Diziam assim, não tem ponto de ultrapassagem. Esse autódromo é ruim. Esse autódromo não faz ter uma corrida emocionante. Toda corrida aqui é ruim. É muito mais ou menos. É muito apática. Não tem emoção. Aí ele foi lá e mostrou muita emoção. E tem um vídeo. O vídeo que faz todas as ultrapassagens que o Ayrton Senna faz em uma única volta, na primeira volta. Na primeira volta ele faz 4 ultrapassagens. Então eu quero que você entenda isso aqui. O mundo inteiro está dizendo que não tinha ponto de ultrapassagem. Só na primeira volta o Ayrton Senna faz 4 ultrapassagens. 4. O vídeo é inspirador. Eu vou falar uma coisa pra você muito interessante. Várias vezes, na maioria das vezes, não aconteceu todas as vezes, mas a maioria das vezes, quando eu coloco esse vídeo dentro do meu treinamento, as pessoas se levantam e dão uma salva de palmas em pé. Tô aí, tô sendo tudo arrepiado aqui agora de falar isso. É impressionante, porque esse vídeo é super emocionante. Galvão Bueno narrando, dizendo, vai lá, Ayrton Senna, mais uma vez, mais uma ultrapassagem, vai passar, passou! É emocionante, é uma música feita por Ayrton Senna, que eu não sei se você sabe, anota aí, Simply the Best, que significa mais ou menos simplesmente, não bem simplesmente, mas essencialmente o melhor. Simply the Best seria a tradução talvez mais adequada, essencialmente o melhor. Tô todo arrepiado aqui só de falar isso. Tão fã que eu sou. E com essa música, Galvão Bueno narrando, ele ultrapassando 4 vezes a primeira volta, onde todo mundo dizia que não ia ter nenhuma ultrapassagem nessa corrida. Muito bem. Passamos isso, estamos inspirando as pessoas. As pessoas já estão mudando de estado, já estão olhando, já. Caramba, que negócio interessante. Não é nenhum trecho de uma ficção, é de algo real. Agora sim, na hora de fundamentar as 6 etapas, a gente pega os próprios filmes que estruturaram os seus roteiros e suas histórias com as 6 etapas da jornada do herói, e como eles são muito bem feitos, a gente ilustra, a gente fundamenta com trechos desses filmes. A primeira etapa, como eu falei pra vocês, é o chamado. Então vamos voltar aqui. Nessa etapa, o chamado, o que representa essa etapa? Vamos entender primeiro aqui. Então vamos lá, vem comigo aqui, que eu vou te explicar. A primeira etapa da jornada do herói é a etapa onde o herói, ele é quase que obrigado a ir. Não é uma decisão dele. Ele sabe que ele tem que ir salvar a humanidade, ajudar alguém, resolver uma situação, resolver um problema. Ele recebe o chamado e ele vai. Esse chamado, em cada história, tem formas diferentes. Mas existe o chamado. Vamos lá, Marcelo, dá alguns exemplos para poder entender aqui. Vamos pegar um chamado assim dos mais simples. Eu não sei se você é da época de assistir o Rambo, anos 80. O General Trautmann chega lá, Rambo, preciso da sua ajuda. Aí o Rambo dizia assim, não, eu não quero, eu tô bem aqui. Ele tá lá no mundinho dele, não, eu tô bem aqui, eu não tô precisando, eu não tô querendo, não, deixa pra lá. É o chamado. Aí o General Trautmann fala, mas olha, nós estamos precisando de você por causa disso. Aí o Rambo vai. Não é uma decisão, ele vai não querendo. Dá um outro exemplo, Marcelo. Um exemplo completamente diferente. Se você pegar o filme Matrix, o Neo, ele começa a receber o chamado como coisas que vão acontecendo. São chamados que são estranhos. Ele de repente ele tem uma percepção, ele tem uma intuição, ele fala, nossa, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa estranha. Ele começa a perceber que parece que ele não está no lugar certo, que ele não está ali, que ele não deveria estar onde ele está. Ele começa através de uma intuição, por exemplo. Nos desenhos da Disney, o chamado também sempre vai ser um elemento muito surpresa, onde pega o herói ou a heroína como algo diferente, às vezes parecendo místico. Como por exemplo, pega Moana. Moana tá lá na praia e de repente vem a água do mar, vem a onda e começa a chamar Moana pro mar, por exemplo, de uma forma diferente. E assim, inclusive em histórias bíblicas, existem vários chamados. Deus fez vários chamados para muitos e colocou em desafio para Abraão, Moisés, Noé e muitos outros. Enfim, só para você poder entender, o chamado é isso. Olha, eu preciso de você. E você não tem que escolher, não. Bora. É assim que representa o chamado. Mas, como que isso se dá na dinâmica? Esse é o ponto mais importante, porque se você não souber direcionar as pessoas para a ideia do chamado, as pessoas não vão ficar prontas para vivenciar e mergulhar e se permitir a dinâmica. Então presta atenção aqui, ó, vem comigo. Chamado é assim que você vai fazer. Você vai explicar, como eu acabei de explicar aqui agora para você. Ah, Marcelo, nossa, eu não peguei, não anotei tudo que você falou. Volta esse vídeo depois, assiste de novo quantas vezes você quiser, que esse vídeo vai ficar aí no meu canal do YouTube. Ou, quando você baixar o material, o que eu falei está escrito no script. E por fim, a pessoa vai assistir o trecho do filme, como eu falei pra vocês, certo? Ela vai assistir o trecho do filme, vai assistir o trecho do filme do Gladiador. No caso, Máximos, ele não queria ser imperador, o imperador queria colocar ele como sucessor, só que ele não é filho do imperador. E ele falou, não, eu não quero isso, tô longe disso daí. Só que aí ele fala assim, não, você tem um propósito aqui, eu quero colocar você, não quero colocar meu filho. Porque só você pode dar um jeito aqui no império. Porque aí o imperador tinha os seus motivos pra escolher Máximos, mas Máximos não queria. Quando o filho do imperador descobre, vai lá e caça Máximos. Sem fazer muito spoiler, só pra você poder entender, o trecho do filme mostra que no final, o gladiador, que é Máximos, ele tem que aceitar o chamado, é na dor.
Ele vai lá e ele vai ter que resolver o problema do Império, onde o filho do imperador tentou exterminá-lo, exterminou a família dele, você vai ver no trecho do filme, e ele então vai ter que dar um jeito de ir lá se infiltrar e entrar de qualquer jeito no Império para resolver os problemas do Império. Essa que é a história. Então ele recebe o chamado. Então cada filme, cada história tem um chamado diferente. E na nossa história, na minha, na sua, de todos vocês que estão aqui comigo, muitas vezes nós recebemos chamado. Seja alguém da família que fala que precisa da sua ajuda, ou um amigo, uma amiga, ou a empresa onde você trabalha, ou a sua própria empresa, enfim, ou Deus. Talvez você tenha recebido um chamado de Deus. Talvez você tenha recebido um chamado de Jesus Cristo ou do Espírito Santo, que vem tudo de Deus. Então, será que você já recebeu? Qual foi a parte da sua vida? E muitas vezes, antes de fazer a pergunta, vem comigo aqui, ó. Muitas vezes nós recebemos inúmeros chamados. Eu mesmo já tive vários chamados. Eu vou te dizer um deles, que pra mim é um extremamente especial, muito importante, muito, que é o seguinte. Mas se você quiser, anota aí. Deixa eu ficar pra próxima. Posso contribuir aqui com essa parte minha, que fala sobre chamado? Eu quero trazer pra você aqui, ó, com todo amor e carinho do mundo. Eu fazendo meditação, eu recebi um chamado. Aliás, eu recebi vários chamados. Eu vou falar um deles, que é muito especial, e depois um outro que é mais recente. Um que é muito especial. Eu sou treinador desde 2009. Então eu já estou quase que 15 anos nessa carreira, nessa profissão de treinador. A minha profissão era completamente diferente, sempre fui da área da tecnologia, fui programador, trabalhei com vários pontos assim relacionados à tecnologia. Desde os 12 anos eu estudo tecnologia, mas desde 2009 eu sou treinador. E um dia, o meu chamado foi da seguinte forma. Dois amigos meus precisando montar treinamentos, eu já tinha os meus treinamentos, um me pediu uma coisa, outro pediu outra. E quando um pediu, ele falou assim pra mim, Marcelo, eu preciso muito aplicar esse treinamento. Eu falei assim pra ele é de Porto Alegre, tem alguém de Porto Alegre? Ele escreve aí, Porto Alegre. Ele falou assim pra mim, olha, eu quero abrir esse treinamento, o instituto quer dar esse treinamento, aplicar esse treinamento em Porto Alegre. Eu falei, então vem aqui pra São Paulo, participa do meu treinamento como equipe de apoio, você vai entender como funciona e depois você volta lá e aplica. Aí ele veio uma vez. Chegou no final do treinamento e falou assim, Marcelo, cara, não dá pra aplicar, é muito complexo, tem muitos detalhes. Eu falei pra ele, não, simples, faz o seguinte, a gente vai ter mais um treinamento esse ano, em dezembro, vem. Inclusive era um treinamento com a temática do Natal. Vem, ele voltou. 2 meses depois ele voltou. Aí ele participou de novo como equipe de apoio no meu treinamento. Chegou no final do treinamento, ainda não dá, não tem condições, é muito complexo isso aqui, tem muitos detalhes. Aí eu falei pra ele, então vamos fazer o seguinte. Aí eu peguei assim no meu computador, copiei os scripts do treinamento inteiro, minuto a minuto do treinamento, coloquei num pendrive, entreguei pra ele. Falei assim, ó, leva pra você. Chegando lá, estuda, prepara, que com isso daqui você vai conseguir fazer o seu primeiro treinamento. E era um treinamento do tipo LT, não sei se você já ouviu falar do LT. E aí ele foi lá e aplicou o treinamento 2 meses depois com os scripts prontos. Eu tenho uma metodologia que eu construí pra mim mesmo, de passo a passo, tudo detalhado e organizado pra poder aplicar treinamentos. E quando eu entreguei isso pra ele, em 2 meses ele conseguiu aplicar o primeiro treinamento. Quando isso aconteceu, o segundo amigo meu aqui de Campinas falou assim, eu tenho umas dinâmicas no meu treinamento tão muito ruins, você pode vir aqui aplicá-las pra mim? Eu quero ver você aplicando. Aí eu fui lá, apliquei 3 dinâmicas, só 3, de, por exemplo, 10 dinâmicas que tinha no treinamento, apliquei 3. Ele, cara, incrível, sensacional. Aliás, eu me lembro até hoje que uma das dinâmicas que eu apliquei, quando eu terminei de aplicar, que eu tinha que estar lá junto com os treinandos, eu falando, junto com os treinandos, tocando a música. Quando eu termino a dinâmica e eu volto pro lugar onde eu tinha, a equipe toda do instituto estava, quando eu chego, eu nunca tinha visto isso, minha equipe. Todos da equipe estavam em prantos, todos em prantos, chorando emocionados. Eu, caramba, impactante. Ele, cara, demais. Cara, eu não consegui pegar tudo que você falou. Aí eu pego no script, passei no script também. E aí ele passou a aplicar essas 3 dinâmicas com o script. E incrível, maravilhoso, super certo. Aí me veio o chamado. Porque eu posso aplicar treinamentos, eu posso viver de treinamentos comportamentais, os treinamentos de inteligência emocional. Mas eu preciso de você pra gente poder expandir nesse mundo. Expandir mais. Porque eu posso impactar milhões de vidas. Poucos milhões de vidas. Mas junto com você, e com mais você que tá aí agora, nós podemos impactar centenas de milhares de vidas. Então eu preciso de você. Bora, cai pra dentro. Aqui é a Liga dos Treinadores. Treinadores que sabem fazer a coisa certa. Não monta treinamentos Frankenstein. Não coloca as pessoas em risco. Tem muitos treinamentos que colocam a vida das pessoas em risco. Eu vou falar mais sobre esses dias aqui sobre isso. Tem treinamentos que colocam a saúde das pessoas em risco. A gente aprofunda. Tem vários treinamentos que são superficiais. Aqui a gente aprofunda e não coloca as pessoas em risco. Você vai entender, se você me acompanhar, você vai entender tudo isso que eu tô falando aqui pra você. E qual foi o meu... Quando eu tive esse chamado, eu abri a formação de treinadores em 2014. Mas eu abri sem muita pretensão. Eu não tava ali com aquela coisa do tipo, nossa, eu vou profissionalizar isso aqui. Não, eu abri, comecei a comercializar, comecei a preparar novos treinadores. Ok. Onde que o meu chamado ele se estabeleceu de forma profunda? Foi da seguinte forma. Em 2015, no começo de 2015, meu irmão começou com umas dores na perna. E ele era um atleta. Ele trabalhava com futebol, ele trabalhava nessa época no Flamengo, ele trabalhou no Santos, trabalhou no Corinthians, ele trabalhou no Flamengo, preparador físico. Então, um camarada com muita saúde, atleta. E ele começou a se queixar, nossa, ele corria todo dia. Nossa, eu fui correr hoje, começou a me dar uma dor na perna. Aí no outro dia, nossa, a dor não passa. E anti-inflamatório, isso foi em dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ele já estava com a dor tão aguda que ele foi fazer exames e descobriu que ele estava com um câncer. Um câncer raro, câncer ósseo. Em março ele descobriu, ele faleceu em setembro. Em 6 meses, foi muito rápido. O câncer levou meu irmão. Na noite antes dele falecer, eu estava lá no Rio de Janeiro. Eu estava lá no quarto, estava eu, minha irmã e minha mãe. E aí meu irmão conversando comigo, de repente ele começou a chorar. Foi a primeira vez de todo o tempo dele que ele duvidou que ele poderia superar essa doença. Ele virou pra mim e falou assim, mano, eu acho que eu vou morrer, ele falou pra mim. E aí eu comecei ali a mudar de assunto, falar outras coisas pra ele, comecei a recordar memórias, etc, pra mudar de assunto, só pra mudar de assunto. Aí virou pra mim e falou assim, mano, eu adoro ouvir tua voz, cara, adoro ouvir tua voz, e eu quero, e na época, o meu irmão era assim, uma das pessoas que mais tinha fé, convicção, e me ajudava demais pra poder divulgar os treinamentos.
Tanto que eu tenho vários atletas de futebol que já fizeram meus treinamentos, atletas da seleção brasileira, grandes atletas. O Renato Abreu, que já foi da seleção, também o Fabinho, que já foi da seleção, veio aqui, goleiro do Palmeiras, não lembro o nome agora. Então vários atletas fizeram os meus treinamentos, que eu não conhecia, estava nesse meio. E nesse dia, então, ele falou pra mim, eu adoro ouvir a tua voz. Mano, leva a sua voz pro maior número possível de pessoas. Ele falou isso. E naquela hora, eu tava pensando em outra coisa, eu tava ali querendo cuidar dele, ele tava com dor, tava tomando morfina, pela primeira vez ele falou sobre a morte, enfim, eu tava com a cabeça em outra coisa. 3 meses depois, numa meditação, vem a voz do meu irmão com a frase, mano, leva a sua voz pro maior número possível de pessoas. E quando eu ouço isso, essa frase, ela vem com um significado novo pra mim, eu tô todo arrepiado aqui agora de contar isso pra você. Vem com um significado completamente novo pra mim. E o significado foi, profissionaliza a formação de treinadores. Passa a formar treinadores de forma profissional. Foi aí que eu recebi o grande chamado. Com o que o meu irmão falou, depois uma meditação veio e entrou direto no meu coração. E a partir daí, aí realmente eu comecei a levar a sério, de forma profissional, formar treinadores. E hoje, nós já temos uma Liga dos Treinadores com mais de 22 mil alunos meus, treinadores formados aqui no Instituto Brasileiro de Treinadores. Bem, e rapidamente aqui eu vou te dizer qual foi o meu segundo e mais recente... Segundo não, tive vários chamados, mas esse é o mais recente chamado e o segundo que eu tô contando aqui pra você. Pois se você quiser, você pode procurar. Depois da aula você procura aí no Google. Romanos 10, 2.8-9. Procura e você vai entender. Basicamente, eu vou sintetizar isso daqui pra você. Basicamente, eu recebi um chamado. Lembra que eu falei sobre Neo, no Matrix, que ele recebe o chamado como uma intuição? Em muitos filmes acontecem isso. Nos desenhos da Disney isso acontece direto, que é como uma intuição. Como, por exemplo, no meu caso, isso daqui veio visual. Poderia ser ouvindo. Eu não sei se foi o Espírito Santo que trouxe pra mim de forma visual. Eu tinha acabado de acordar e veio esse número aqui, ó, na minha mente. Esse número. Eu ainda na cama, abri o celular no Google e procurei. E o primeiro link estava escrito assim, Romanos 10, 8, 9. Quando eu toco no link e abre pra mim, basicamente, essa mensagem diz assim, leva a palavra de Deus. Eu tô todo arrepiado aqui de falar isso pra vocês. Leva a palavra de Deus. Esse foi um chamado que a partir de agora eu tô levando a sério. Levar a palavra de Deus. Eu tô estudando mais a palavra de Deus. Eu tô levando aos meus treinamentos, aos meus seminários a palavra de Deus. E, só pra você entender, em agosto, eu só vou jogar aqui pra você entender, em agosto eu vou ter um evento, o meu primeiro evento, 100% espiritual, que vai ser aplicado não só por mim, mas por vários alunos meus treinadores, em agosto. Quiser anota aí, que é o evento Treinadores da Fé. Eu tô levando isso aqui tão a sério, que esse vai ser o primeiro evento exclusivo espiritual, por causa desse chamado aqui. Isso que é chamado, minha gente. Chamado. Eu pergunto pra você aqui agora, escreve aí no chat se você quiser escrever, se você quiser colocar, qual foi o chamado que você já recebeu? Coloca aí, que tipo de chamado você já recebeu? Então, eu quero aqui fincar a bandeira de um chamado na sua vida. E essa bandeira que eu finco agora, como um chamado na sua vida, eu digo pra você, você agora está convocado a expandir na vida das pessoas através de treinamentos de inteligência emocional e treinamentos comportamentais. Não tem decisão. É só vir. É um chamado pra você, com todo amor e carinho do mundo. Eu faço esse chamado pra você. Então venha fazer parte, venha levar. Não só a palavra, mas levar uma experiência de transformação, de renascimento, de esperança, de fé e convicção às vidas das pessoas. Vamos ajudar esse mundo a sair dessa quebradeira emocional. Vamos ajudar esse mundo que está com a terra seca, um deserto, e vamos fazer florescer nesse deserto. Então eu chamo você. Agora é só você se permitir e cair pra dentro. Bora! A pergunta é a seguinte: quando que na sua vida você já recebeu um chamado? E as pessoas vão responder. Agora, como que os seus treinandos vão responder? Presta atenção e vem aqui comigo. Se você estiver fazendo essa dinâmica online, você vai pedir para as pessoas em casa, como você está aí em casa agora, você vai pedir para as pessoas pegarem uma folha ou um caderno, uma folha de sulfite, pegar uma caneta, e elas vão escrever qual foi o chamado, um chamado muito especial, que fez ela entender que quando ela atendeu esse chamado, ela fez um grande feito na vida dela. Porque o herói, quando ele atende ao chamado, ele realiza um grande feito. A pergunta é, quando que na sua vida você atendeu um chamado e você realizou um feito especial? Anota aí em casa. As pessoas em casa vão anotar. E depois você pode fazer todo um trabalho super especial, que é, eu quero que você expanda essa informação na internet. Eu quero que você faça um story colocando qual foi o seu chamado. Faça isso, você pode fazer dessa forma, só para você poder entender. Agora, e se for presencial, Marcelo, como que a gente operacionaliza a dinâmica? Você vai pedir para as pessoas formarem duplas, vai ter a pessoa A e a pessoa B, e em duplas, especialmente de pessoas desconhecidas. E por quê? Porque se as pessoas forem conhecidas, a pessoa A e a pessoa B, a pessoa pode se sentir intimidada em revelar certas informações, em contar uma parte da história. Ela pode não querer, ou ela vai ser contaminada em contar mais ou menos, ou distorcer a história, e ela não vai aproveitar a dinâmica do jeito que nós queremos que ela aproveite. Sendo assim, duplas de pessoas desconhecidas. Pessoa A, da sua história, quando que você atendeu um chamado e que você fez um grande feito na sua vida? Em que parte da sua jornada, da sua história, isso aconteceu? Pessoa A, abre o seu coração e compartilhe com a pessoa B essa história. Podem começar. E você vai pegar e cronometrar. Você vai cronometrar 3 minutos para a pessoa A contar para a pessoa B. Quando estiver acabando, você vai dizer, ok, pessoa A, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por compartilhar com a pessoa B. E você, pessoa B, inspirado na história da pessoa A, e ao ouvir a pessoa A, você se recordou de um instante da sua vida que você recebeu um chamado, atendeu esse chamado e realizou um grande feito. Pessoa B, compartilha com a pessoa A agora. Quando que foi esse atendimento ao chamado na sua vida?
Preparem-se, aliás, preparem-se, deem as mãos, a gente pede para as pessoas darem as mãos, elas ficam sentadas uma de frente para outra. Imagina uma pessoa sentada com uma cadeira de frente para outra, deem as mãos, elas são bem próximas, deem as mãos. Agora sim, pessoa B pode compartilhar com a pessoa A. Você vai cronometrar 3 minutos quando estiver acabando. Ok, pessoa B, obrigado pela confiança, por compartilhar com a pessoa A. E agora podem virar aqui para o palco. E o que você vai fazer? Você agora vai explicar a segunda etapa da jornada do herói. Aí você vai fazer a segunda etapa, vai passar o vídeo, então vai explicar a segunda etapa, vai passar o vídeo e vai fazer as pessoas A e B. A pessoa A contar para a pessoa B, depois a pessoa B contar para a pessoa A. E se for online? Aí você vai pedir para a pessoa escrever a etapa 2. Mas vamos lá. Qual que é a etapa 2, Marcelo? Fala aqui para mim qual que é a etapa 2. Então vamos para a etapa 2. A etapa 2 é essa daqui, ó. Vou colocar aqui, ó, o portal. Etapa 2, o portal. Na etapa 2, é o seguinte, é quando o herói tem que tomar uma decisão. E aqui, no chamado, ele não toma decisão. Ele recebe o chamado, ele só vai. Ele é convocado. O chamado é uma convocação. Agora, o portal é uma decisão do herói. Ele tem que tomar decisão. Ele vai fazer algo especial. Ele toma a decisão, eu vou fazer aqui e agora. E ele vai e faz. Nessa decisão, na sua vida, quando que você tomou uma decisão importantíssima, uma decisão corajosa, que fez total diferença na sua vida, que fez a sua vida mudar e ser melhor? Qual foi uma dessas decisões? Você vai pedir para a pessoa A contar para a pessoa B contar para a pessoa A. Ou se for online, escreva aí em casa. Quando que na história da sua vida você tomou uma decisão corajosa e que fez uma grande diferença numa conquista da sua história, do seu destino? Começa a anotar aí agora. Ou conta a pessoa A para a pessoa B. E qual é o trecho do filme que a gente apresenta? Do Matrix, onde Morpheus oferece a pílula azul e vermelha pro Neo e fala para ele o que você escolhe. A pílula azul, você continua nessa enganação, nessa ficar vivendo dentro dessa Matrix, onde todo mundo tem um padrão da sociedade, uma manada, e você segue a manada. A pílula vermelha, você vai descobrir a verdade. Você vai ver até onde vai a toca do coelho. E Neo resolve escolher a pílula vermelha para sair daquela enganação. Qual que é a sequência, Marcelo, da dinâmica? A sequência é sempre assim. Você explica, passa o vídeo e pede para as pessoas uma compartilhar com a outra. Entendeu? Qual é a sequência? Você explica primeiro o que é a etapa, depois passa o vídeo, depois pede para elas virarem uma de frente para a outra. Pessoa A compartilha com a pessoa B quando que ela tomou uma decisão corajosa na vida que fez total diferença na sua história. Depois pessoa B compartilha com a pessoa A. Cada um vai ter 3 minutos para poder fazer o compartilhamento. Vamos para a terceira etapa. Esse foi o portal segundo. A terceira etapa. Eu vou pegar aqui agora os inimigos. A etapa dos inimigos. Aqui, por exemplo, a gente junta todos os possíveis inimigos. Os inimigos externos e os inimigos internos. E a gente denomina assim, que os inimigos externos são os piores, são aqueles que a gente não escolhe normalmente, mas eles aparecem. E aí a gente precisa de quê? De inteligência emocional para poder lidar com esses inimigos externos, né? Assim, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o estado de São Paulo é o maior celeiro do desenvolvimento pessoal do mundo, onde mais tem empresas de educação, de treinamentos do mundo, institutos de desenvolvimento humano. Do mundo. Antes da pandemia tinham 5 mil institutos. Depois da pandemia, aliás, durante a pandemia, 4.500 quebraram, só ficaram 500 institutos que foram para a internet. Pronto, aí tá. O inimigo externo, que é o pior inimigo. Por quê? Porque você não espera. Ele vem na surpresa e pega todo mundo de calça curta. Repara, de 5 mil só ficaram 10% no mercado. Depois, obviamente, quando passou a pandemia, muitos deles resgataram. Mas eu vou dizer para você, de 5 mil diminuiu para 3 mil institutos, 2 mil não voltaram para o mercado mais. Anota isso que eu estou te falando que é importante. O inimigo externo, às vezes, é uma surpresa que vem da economia do país, ou vem de alguma forma, ou alguma pessoa faz alguma coisa para você inesperadamente, vem como, por exemplo, uma traição, uma deslealdade, uma desonestidade, enfim. Ou vem uma doença do nada que não tem a ver com você, não é um inimigo interno, é um inimigo externo, que de repente aparece uma surpresa desagradável. Ou uma questão de perder um ente querido, é uma surpresa desagradável, é um inimigo externo. Acidentes e etc. E quais são os inimigos internos? Aí são os nossos monstros. São os nossos medos, as crenças limitantes, as feridas emocionais, os comportamentos indesejados, as desculpas, enfim, esses são os inimigos internos. E a pergunta é a seguinte: ao mesmo tempo que nós queremos que as pessoas identifiquem certos inimigos, mas nós queremos que elas identifiquem inimigos que foram superados. Presta atenção, a dinâmica ela é de resgate. Quando a gente traz que a pessoa recebeu um chamado, vamos voltar, primeira etapa, chamado, atendeu o chamado e foi um grande feito na vida, tomou uma decisão corajosa que fez a diferença na vida dela, também foi positiva, ela está se resgatando, lembrando memórias de grandes feitos. E agora, qual foi, talvez, o pior inimigo que você superou na sua vida, e ao superar esse inimigo você realizou um grande feito? Você fez algo incrível na sua vida. Qual foi o inimigo? Então você está em casa, é online a dinâmica. Então eu quero que você pegue a folha e escreva agora. Qual foi o inimigo que você superou? Pensa comigo. Uma vez que as pessoas aqui, elas entendem que elas superaram o inimigo, elas podem começar a superar os próximos inimigos que apareçam na vida delas com resiliência e inteligência emocional. É disso que se trata. Fazer um resgate e mostrar para a pessoa que se ela já foi capaz de fazer algo na vida, ela pode continuar sendo capaz de fazer algo especial na vida. Os inimigos. Pronto. Explicou. Qual é o próximo passo? Vídeo. Qual é o vídeo dos inimigos? Então vem aqui comigo. Vou colocar aqui para você poder entender. O filme, que é Homens de Honra. E nesse filme, o personagem principal, que é feito pelo Cuba Gooding Jr., ele é um mergulhador, também que ele está usando uma roupa de mergulhador. Ele é um mergulhador que perde uma parte da perna, ele passa a usar uma prótese, porque ele perdeu um pedaço da perna, do joelho para baixo. Ele usa uma prótese, mas ele não quer se aposentar, ele quer continuar sendo mergulhador, quer continuar honrando o país com a profissão. E ele tem que provar que ele é capaz de usar uma roupa pesada de mergulhador, mesmo utilizando, deixa eu mudar aqui, que eu mudei aqui, mesmo utilizando uma prótese. Então ele tem que provar. Aqui nessa cena tem os inimigos externos e os inimigos internos. Os externos são as pessoas que não querem que ele continue sendo mergulhador, que querem aposentar, tirar ele dali. E os inimigos internos são as dúvidas, o medo que bate nele. E ele supera tanto os inimigos externos, que ele tem que provar que consegue andar 12 passos com essa roupa de mergulhador no seco, porque debaixo d'água a roupa fica mais leve, usando a prótese, e provar para si mesmo, para a família, que ele supera qualquer dúvida, qualquer medo que tinha dentro dele. Aqui nessa cena, é uma cena extremamente emocionante,
mostra a superação de inimigos ao mesmo tempo, externos e internos. Depois que você passa o vídeo, você pergunta pra pessoa qual foi o maior inimigo que você superou na sua vida e que fez você realizar algo especial. Esse desbloqueio, esse destrave que fez você avançar pra cima do inimigo, fez você realizar algo especial. O que foi? Você pergunta pra pessoa. Se você tiver presencial, pede pra pessoa A compartilhar com a pessoa B compartilhar com a pessoa A. Vamos para, eu falei de 3 etapas, vamos para a 4ª etapa. Depois dos inimigos vem a etapa, eu já falei do chamado, o portal, os inimigos. Vamos para os guardiões agora. A etapa dos guardiões é o seguinte: são aquelas pessoas que estão com você de forma incondicional, pessoas que amam você, que você ama, que estão do seu lado, e essas pessoas formam pessoas que te apoiam, pessoas que te inspiram, te motivam. Vamos entender aqui, ó. Vem comigo que eu vou explicar, vou escrever aqui para você, que é o seguinte. Na jornada do herói, Joseph Campbell, aqui a gente juntou 2 elementos da jornada do herói em um único chamado denominado guardiões. Então você tem essa etapa onde nós denominamos como guardiões. Porém, os guardiões para Joseph Campbell, o herói ele tem os aliados e tem os mentores. Ele tem esses aqui, certo? Nós estamos colocando tudo dentro de um único balaio, os aliados e mentores, com o nome de guardiões. Quem são os aliados? Os aliados são aqueles que estão na ação, que estão dando passos firmes junto com o herói em direção às soluções, em resolver os problemas. E os mentores são aqueles que direcionam, que orientam. Eles não estão na ação, não estão executando junto com o herói, mas eles ajudam numa palavra, numa orientação, numa direção, numa motivação. Marcelo, dá exemplos, então vamos aos exemplos. Se a gente pegar Matrix, o filme Matrix, o Morpheus é o mentor do Neo. E um aliado do Neo é a Trinity. Vamos pegar, por exemplo, o desenho da Moana. Você tem aquele galinho maluco, aquele galinho meio maluco, é um aliado da Moana. O Maui, que é aquele rapaz forte, é um aliado da Moana. E uma mentora da Moana é a vovó dela, que numa hora de indecisão, de dúvida, de medo, a vovó dela aparece e inspira e motiva a Moana. Os filmes, em geral, têm os aliados e têm os mentores. Você pode pegar, por exemplo, pega o Indiana Jones, ele tem os aliados, aquelas pessoas que estão na aventura com ele. E tem aqueles que direcionam, que orientam, são os mentores. A gente passa um trecho do filme. Qual é o trecho do filme que está no slide que você vai baixar? Karate Kid, aquela primeira versão, Daniel San e Mr. Miyagi. Tem o trecho do filme com a música, tem a letra muito especial, a letra da música, e com várias cenas do filme, pra mostrar. O Mr. Miyagi é bem interessante que ele, ao mesmo tempo que ele é aliado, porque ele vai pra ação junto com o Daniel San, ele é mentor, orienta e direciona o Daniel San. Na demonstração, num exemplo, os 2 elementos num único vídeo, num único exemplo. Depois que mostra o vídeo, você vai para, se você estiver fazendo online, anota aí, quem são os seus guardiões? Quem são as pessoas que estão com você na ação? Quem são as pessoas que estão segurando a sua mão e caminhando com você? Quem são as pessoas que olham com orgulho de você? Quem são as pessoas que você pode contar, que quando você dá passos, você olha pra trás, você não vê só um par de pegadas, você vê todos os pares de pegadas, os seus e dessas pessoas. Quem são seus mentores? Quem são as pessoas que te orientam, que te direcionam, que não deixam você cair nas armadilhas, que não deixam você se perder? Quem são seus mentores? Anota na sua folha. Se tiver no presencial, pessoa A e pessoa B virem de frente, pessoa A compartilha com a pessoa B, dá 3 minutos, depois pessoa B compartilha com a pessoa A, dá 3 minutos para esse compartilhamento. Quem tá me acompanhando aqui, quem tá entendendo tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu vou pedir pra você, olha lá, escreve aqui no chat hashtag o propósito milionário, que vai acontecer no dia 29 de fevereiro, 100% gratuito, online, gratuito, no YouTube. Dia 29 vai ser o grande encontro, o grande dia, o grande final de toda essa jornada, vamos dizer, eu ia falar outra coisa, mas essa jornada, já que a gente tá falando de jornada do herói, toda essa jornada nesse mês de fevereiro com aulas diárias aqui, com muita expansão da sua vida, com muita expansão gratuita, e nesse dia você vai entender como que você pode viver desse propósito milionário. Nesse último dia vai ser o grande finale, onde você vai entender o que e como fazer para viver de fato desse propósito milionário. Você não pode perder dinheiro. Mas como é que eu faço para garantir a minha vaga? Para garantir a sua vaga, basta chegar no meu direct, escrever o número 29 no meu direct, colocar o seu nome, colocar o seu telefone, o seu e-mail e emitir o seu ingresso do propósito milionário, dia 29 de fevereiro, às 20 horas. Qual é a próxima então, Marcelo? Etapa da jornada do herói. Qual é a próxima etapa? Depois dos guardiões vem as armas. As armas representam as nossas qualidades, virtudes, representam as nossas capacidades, competências, representam os nossos recursos. Porém, a gente quer que as pessoas dentro do treinamento, elas consigam identificar quando que na história dela, ela precisou usar de uma habilidade específica para realizar um grande feito. Quando ela precisou superar uma dor, ou superar um grande desafio, ela foi lá e utilizou o que ela tinha de melhor, uma virtude, uma qualidade, uma competência, uma capacidade, que fez ela superar e realizar algo especial. E aqui, no trecho do filme, a gente passa um trecho, é mais ou menos como se fosse um trailer do filme da Capitã Marvel, que é incrível, minha gente. Aliás, todos esses filmes que eu tô aqui apresentando pra vocês, são filmes que são muito bem escritos e roteirizados na jornada do herói. E a Capitã Marvel, ela é super roteirizada e muito fácil de identificar cada etapa. E a etapa onde os inimigos pegam a Capitã Marvel, que prende, e ela, na hora, ela traz um recurso interno, que é a determinação, a garra, a força, a vontade, o gigante interior que tem dentro dela, conectado com a identidade dela. Então repara que aqui uma grande arma que todos nós temos é a nossa identidade. São as nossas atitudes, as nossas ações. Sem ação a gente não faz nada. E a nossa identidade ela é pautada por todos os feitos que nós fazemos, que nós realizamos na vida. Por isso que eu pergunto pra você, aqui, abrindo um parênteses aqui agora, daqui a 100 anos, quando o seu bisneto, seu tataraneto escrever no Google o seu nome, o que é que você quer que apareça? Você quer que apareça os seus grandes feitos. Bora deixar um legado. O seu bisavô, se você colocar o nome do seu bisavô, aparece os grandes feitos dele no Wikipedia. No Wikipedia. Aparece do seu avô, do seu bisavô, então que você seja, eu quero aqui provocar você, pra você ser o primeiro a deixar um legado milionário na sua família. É deixar um legado. O que você quer que aconteça daqui a 100 anos? Seu bisneto, tataraneto, procure lá. Nossa! Foi assim que meu tataravô, meu bisavô fez, olha só o que ele deixou pra humanidade, os grandes feitos que ele fez, eu quero que isso aconteça na sua vida. Então, você está aqui, você está se preparando para deixar um legado, primeiro a deixar um legado milionário da sua família, o primeiro da sua família. Esse legado
quando as pessoas lerem, elas vão perceber que é um apanhado, um empilhamento de grandes feitos. E isso determina quem você é. A nossa identidade é determinada por todas as ações, por todas as atitudes e comportamentos que nós fazemos no mundo, trazendo relevância e importância para o mundo. Esse é o convite, esse é o chamado para você. Voltando aqui então, minha gente, voltando para as armas. São as nossas habilidades, nossas competências. Quais são as competências que você está Quais são as competências e habilidades que você está se preparando aqui junto comigo? Mas a pergunta dentro da dinâmica é: quando na sua vida você usou de uma habilidade que você superou um grande desafio, um problema e realizou algo incrível na sua vida? Quando isso aconteceu? Mostra o trecho do filme da Capitã Marvel se superando várias vezes. No filme ela se supera várias vezes, desde criança, supera. E então ela é inspirada, vem uma força gigantesca. Repara que esse vídeo da Capitã Marvel é a sintetização do resgate que eu falo aqui pra você. Porque o próprio filme, a Capitã Marvel, ela começa a lembrar de quando ela superou quando era criança, depois ela superou quando era adolescente, quando ela estava jovem. Ela foi lembrando, recordando todas as superações que ela teve na vida pra poder superar naquela hora aquele problema que ela estava. E aí ela supera, se desvencilha dos inimigos e faz acontecer o que tem que fazer. E no final do vídeo, inclusive, tem algo muito especial, que tem uma amiga da Capitã Marvel que diz assim: eu não conheço outro ser humano no universo mais poderoso que você. É de arrepiar. Depois você vai assistir aí com o material, quando você baixar, você vai assistir esse vídeo, você vai ver o quão especial é. E por fim, qual é a última etapa? É o pódio. O que representa o pódio? Se você está aqui, quando eu perguntei no começo da aula, se você já superou uma grande dor, se você já superou um grande desafio, você é um especialista na superação dessa dor, você é um especialista na superação desse desafio. Sendo assim, você está preparado para ajudar outras pessoas. E a pergunta que eu faço para você é: de que forma que você vai ajudar outras pessoas, sendo uma autoridade na superação de uma dor, de um desafio? De que forma? A pergunta é essa. Então eu vou dizer aqui pra você, você tem várias formas, você pode escrever um livro, você pode aplicar palestras e, o mais importante, vem comigo aqui bem pertinho, você pode aplicar treinamentos profundos, transformadores, renascedores, ajudando as pessoas a mudarem as próprias vidas. Esse é o chamado, esse é o convite, cair pra dentro. Se você tá aqui, tem um motivo muito especial pra você estar aqui. Qual é o motivo? Eu sei qual que é. E você? Bora, cai pra dentro. Qual é o seu pódio? De que forma que você vai expandir a vida das pessoas? De que forma que a sua família vai olhar pra você e vai falar assim... Aliás, deixa eu falar uma coisa importante pra você. Tem um aluno meu que disse assim pra mim uma vez: eu vivi uma boa parte da minha vida fazendo muitas coisas erradas. Eu me envolvi com porcarias, me envolvi com gente ruim. E quando eu me tornei treinador, e já tinha largado tudo isso, mas me tornei treinador e comecei a fazer esse trabalho, um dia o meu pai chegou pra mim e disse assim: filho, como eu tô orgulhoso desse trabalho que você faz. É um trabalho incrível. Aliás, eu vou dizer aqui pra você a mesma coisa que aconteceu, não só com meu pai, que fez meus treinamentos. Meu pai já falecido, mas fez meus treinamentos. A minha mãe fez, os meus sogros fizeram, os meus irmãos fizeram, o meu cunhado fez. Aliás, meus cunhados fizeram. E eu vou dizer uma coisa muito importante pra você: o quão é especial o orgulho, depois o feedback que a família dá com o trabalho que nós fazemos. Esse é o convite. Bora expandir a vida das pessoas. Bora tirar esse mundo da escuridão. Eu conto com você. O pódio é isso. E a pergunta é: de que forma? A pergunta é: já que você superou tantas dores, superou tantos desafios, a pergunta é: de qual é a forma que você vai agora ajudar outras pessoas que estão passando pelos mesmos desafios e as mesmas dores que você já passou no passado e superou? Como você vai ajudar essas pessoas? A dinâmica encerra no pódio, encerra dessa forma. Então anota aí como que você vai ajudar. Pessoa A compartilha com a pessoa B, pessoa B compartilha com a pessoa A. Aliás, antes passa o vídeo, né? Qual que é o vídeo? Do Rei Leão. Quando ele sobe a montanha e lá no alto da montanha todos os animais o reconhecem. Entende que ele agora é um rei, que ele agora vai fazer a diferença ali no ambiente deles, e ele se sente como alguém responsável, líder, para poder fazer uma diferença ali na história daqueles animais, na vida daqueles animais. É isso. Essa é a dinâmica da jornada do herói. Agora, eu falei pra vocês, vem comigo aqui. Vai ser importante essa parte aqui. Uma das partes mais importantes é você entender isso aqui, ó. Eu falei pra vocês que dentro da jornada do herói, nos 3 atos, eu expliquei 6 etapas. A etapa 1, que é o chamado, acontece no primeiro ato. A etapa 2, 3, 4 e 5 acontecem no segundo ato. E a etapa 6 acontece no terceiro ato. E eu falei pra vocês no começo da aula que no ato 2 tem uma parte que eu desenhei em vermelho aqui, que eu disse o seguinte: aqui acontece alguma coisa especial. E o que acontece de especial aqui? Aqui acontece quando os inimigos pegam pesado com o herói. E o herói, ele tem aquele instante da dúvida, o momento do medo, do grande medo, da dúvida, se faz, se não faz, e aqui ele tem que tomar uma grande decisão. E normalmente é quando ele, aqui, tem que decidir em ultrapassar o portal. Na jornada do herói, existe a metáfora da caverna. E a caverna... Então imagina o seguinte aqui, ó. Deixa eu desenhar com essa outra caneta melhor aqui. Então imagina o seguinte, imagina que nós temos aqui... Mas eu não sei desenhar, gente, mas só pra vocês entenderem. Então aqui existe um portal, e aqui por dentro, aqui é o portal de entrada na caverna. E aqui a caverna, ela vai lá pra baixo, vai lá pro fundo. Esse aqui é o portal. Essa área aqui, fora do portal, é o que nós chamamos de zona de conforto. O herói, quando inicia, ele está aqui na zona de conforto. Quando ele tem que tomar a decisão de atravessar esse portal e entrar na caverna, a pergunta é a seguinte: que raio faz uma pessoa tomar a decisão de entrar numa caverna onde tem lá dentro da caverna monstros, tem a morte, o abismo, e também tem a morte, o abismo e tem o labirinto. Aliás, o que é isso daqui? Esses 4 elementos representam na nossa vida. Na nossa vida, os monstros são os medos, as incertezas, as dúvidas, as crenças limitantes, as feridas emocionais, a ansiedade. São os monstros. A morte é quando todos nós temos uma repulsa, uma objeção de ter que começar do zero, começar de novo. A morte é o fim necessário de alguma coisa para o nascimento de uma nova experiência na vida. Não é a morte literal. Essa morte, representada numa metáfora dentro da caverna, representa o renascimento. Nós
temos um desconforto enorme de conhecer pessoas novas, ter uma carreira nova, fazer as coisas novas, ir para um lugar novo, mudar de cidade, mudar de país. Isso tudo é como se fosse a morte, fim necessário de alguma coisa para uma nova fase. Novas pessoas, novos lugares, ambientes. Talvez você vai ter que ter diferentes comportamentos. Talvez isso tudo desconforta. O abismo é o medo do desconhecido, o medo do buraco, das armadilhas. Todos nós temos e muitas vezes a gente não dá um passo, a gente não faz o que tem que fazer por esse receio. É o abismo. E o labirinto, o medo de se perder, o medo de entrar em algo que você não vai conseguir dar sequência, que você vai se perder no meio do caminho, vai ficar faltando orientação. É o medo do labirinto. A pergunta é, que raio faz então uma pessoa, um herói, tomar a decisão, isso aqui trazendo para a nossa vida, tomar a decisão de entrar na caverna? É porque apesar disso tudo aqui, apesar disso tudo, dentro da caverna tem um grande tesouro. Tem o seu tesouro lá dentro. Ou por exemplo, no filme Matrix, quando o Morpheus fala, você quer? Se você tomar a pílula vermelha, você vai ver até onde a toca do coelho vai. Olha a toca do coelho, não é como se estivesse indo lá para baixo. E o mundo real, que não é a Matrix, não é lá no subterrâneo do mundo. Outra coisa, Neo toma a decisão de tomar a pílula vermelha, por quê? Porque ele quer o grande tesouro. Qual é o grande tesouro que Neo está em busca? Da verdade. Ele toma a decisão porque ele está em busca da verdade. Esse é o grande tesouro. Então eu pergunto para você, qual tesouro que você está em busca? Vai, dê passos firmes. Acredita e vai em busca do seu tesouro. Encara os seus monstros, encara a morte, encara o abismo, encara o labirinto, porque vai valer alcançar o seu grande tesouro. Quem aqui está me acompanhando? Quem está entendendo o que eu estou escrevendo aqui? Escreve assim agora aí no chat, hashtag decido entrar na caverna. Vem comigo, olha, escreve aí agora, já que você está entendendo isso aqui. Quem está me acompanhando, escreve assim agora, ó, hashtag decido entrar. Tudo junto, hein, minha gente? Tudo junto. Ficou sem espaço aqui. Na caverna. É tudo junto. E a caverna, então, para vocês poderem entender, a caverna, ela é uma mistura dos inimigos que estão dentro da caverna e o portal, que é a decisão de entrar na caverna. Essas duas etapas representam uma caverna. Por isso que no PDF que vocês vão receber, que eu já vou explicar para vocês como que você vai pegar o seu material. Deixa eu mostrar aqui para você, olha. Aqui, ó, a caverna. Deixa eu usar aqui o aplicativo aqui, eu ponho qual? Os guardiões. A caverna. A caverna, então. A pessoa vai tomar a decisão de entrar na caverna. Mas dentro da caverna tem o quê, ó? Tem um abismo dentro da caverna, que é um buraco, né? Então imagina aqui na imagem, representa isso, né? Aqui na caverna, de repente, tem um vale, tem um buraco. Se a pessoa bobear, ela pode cair. Então essa aqui é a ideia. Depois, o labirinto. O labirinto é, será que eu vou saber sair desse labirinto? O medo do desconhecido, o medo de não saber, de se perder, de não saber para onde ir, falta de direção. Depois, a morte. Aí vem aqui, ó, dentro da caverna, a representação da morte, que é o fim necessário de alguma coisa para uma nova fase. Os monstros. Dentro da caverna tem os monstros, que são os nossos inimigos internos. Certo? Acabei passando aqui, não. Deixa eu passar de novo. Olha lá, os monstros. Agora vocês estão vendo bem, né? Eu estava numa câmera diferente aqui. A morte, o labirinto e o abismo. Que representam o quê? Representam a caverna. Então a caverna, a gente não coloca uma etapa, mas invariavelmente, das 6 etapas que nós fazemos, que tem o portal, que tem os inimigos, que tem o pódio, nós já concluímos tudo que está relacionado com a caverna. E também, aqui para você poder entender, aqui no material, nós temos o script, que explica então o script passo a passo de como que você aplica a dinâmica. Deixa eu mostrar para você aqui numa das etapas para você poder entender. Então, por exemplo, deixa eu subir aqui. Vamos para a primeira etapa aqui. Que é a etapa, deixa eu ver se é qual é a câmera que eu estou aqui, pronto. Então vocês estão vendo aqui, ó. Essa é a primeira etapa aqui, ó, que é o chamado. Então aqui tem a sequência. Se você for na dúvida, qual é a sequência que eu faço? Então olha lá, você vai explicar o que é, vai passar o slide que tem um trecho do filme, vai colocar a música, vai reforçar a ideia do que é o chamado, vai dar 3 minutos para a pessoa A compartilhar com a pessoa B, e depois mais 3 minutos para a pessoa B compartilhar com a pessoa A. E assim você vai fazendo na sequência que está aqui no material. Depois vem o portal, explica aqui rapidamente o que representa o portal, tem o vídeo, depois tem o reforço, tem a música para as pessoas poderem compartilhar umas com as outras, ótimo. Depois a mesma coisa, vem os inimigos, aí tem o slide dos inimigos, tem a música que você vai colocar e a pessoa B vai compartilhar uma com a outra, 3 minutos cada um. Depois tem os guardiões, o slide, o trecho do filme que representa os guardiões, a música que você vai colocar, a pessoa A e B compartilha uma com a outra, as armas, o trecho do filme Capitã Marvel, coloca a música aqui, depois a pessoa A e B compartilha, e por fim, qual vai ser o seu pódio, qual é a forma que você vai ajudar as pessoas na posição de mentor, de mentora, coloca a música, a pessoa A compartilha com a pessoa B, e assim encerra a dinâmica. Aqui, eu vou liberar para vocês, você vai ter, para poder baixar, você vai ter, mais uma vez, quando você for baixar, eu vou mostrar agora no celular como que você vai fazer, tudo bem? Primeiro, o que eu vou pedir para você fazer? Um carinho, tá bom? É só esse carinho que eu vou pedir. Antes de você baixar o material, eu vou pedir que você vá até o Reel, que nós temos o propósito milionário, e eu quero que você comente nesse Reel como que foi a aula de hoje da Jornada do Herói. Coloca lá, a Jornada do Herói, a aula de hoje foi incrível, vale a pena, vai lá no YouTube e assista essa aula se você não assistiu ainda. Eu vou pedir esse carinho, tá bom? Vai lá e comenta em qual, deixa eu mostrar pra vocês aqui qual que é o post que eu tô falando pra você, porque tem muita gente que tá chegando hoje. Então o post é esse aqui, essa câmera aqui, deixa eu vou colocar pra essa outra câmera aqui, vai ficar melhor. O post é esse aqui, ó. Quando você chegar aqui no meu Instagram, certo? Você vai chegar aqui no Instagram, aí você vai enrolar aqui, ó, Marcelo Lhuma, né? É esse aqui, ó, ó, propósito milionário, tá vendo? Então você vai entrar nesse aqui, propósito milionário, você vai tocar aqui, e você vai comentar, você vai vir aqui, e vai fazer um comentário, vai comentar como foi a aula de hoje. Marcelo, como foi a aula de hoje? A aula da Jornada do Herói. E marca uma pessoa, faz esse carinho, por gentileza, marca uma pessoa e fala assim pra pessoa, vem conhecer o Lhuma, tá bom? Vem conhecer o Lhuma, vem conhecer esse movimento do Lhuma, o que é viver de treinamentos comportamentais, o que é o propósito milionário que eu tenho falado aqui tanto pra vocês, né? Aqui, ó, propósito milionário que vai ser no dia 29 de fevereiro, tá aqui, ó, na tela aqui, ó, certo?
E convida então essas pessoas, marca uma pessoa e fala, vem conhecer o Lilman. A aula da Jornada do Herói foi incrível, tá lá no canal do YouTube dele, vai lá e assista, ok? E depois, o que você vai fazer para baixar o material? Você vai fazer isso aqui, ó, deixa eu mostrar pra você aqui. É 100% gratuito, eu só tô pedindo esse carinho se você puder. Então, comenta como que foi a aula de hoje. E aí você vai fazer o seguinte, ó, deixa eu mudar aqui pra Bianca. Tô mudando pro Instagram da Bianca. Aí você, ao me encontrar, quando você chegar lá, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em mensagem, vai vir no botão mensagem aqui no meu Instagram. E aí o que é que você vai fazer aqui, ó? Você vai vir aqui e mandar uma mensagem pra mim. Qual a mensagem que você vai mandar? Você vai escrever herói. Assim, ó, herói. Deixa eu mostrar aqui, ó. Você vai escrever herói e vai tocar aqui no aviãozinho. Olha o que vai acontecer. Quando você digitar herói, olha lá o que vai acontecer, ó. Olá, Bianca, tudo bem? Bora começar a aplicar a dinâmica Jornada do Herói? Abaixo segue o link pra você poder baixar os inscritos, slides.